esse pessoal percebeu que o chefão da quadrilha vai preso e estão tentando de todas as maneiras achar bodes expiatórios para tentar colocar a culpa aí em crimes do Bolsonaro e ver se salvam o chefão da prisão. E a coisa tá feia, viu? Agora sobrou pro advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten. Segundo vários influenciadores bolsonaristas, foi demitido. Não tem aí informação oficial, mas alguns bolsonaristas dizem que o outro advogado do Bolsonaro, que é o Bueno, ele já avisou que o Weingarten não assina mais nada em nome aí da defesa do Jair Bolsonaro e que o cúmulo aí, a gota d'água, foram alguns prints vazados pelo Alan dos Santos, da jornalista do ICL Notícias, Juliana Dalpiva. Olha só o tamanho do escândalo. Primeiramente aí, ó, imagina aí o que a Juliana Dalpiva deve estar sofrendo sendo atacada por esses fascistas aí nos últimos dias. Solidariedade a ela. O Alan dos Santos, foragido, bolsonarista que pregava aí golpe de Estado, assassinato dos ministros do STF, fora os discursos anti-vacina e os outros crimes dele, o Alan dos Santos divulgou aí supostos prints da jornalista Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, e que antes era do UOL. E já no UOL ela fazia várias reportagens investigativas contra a família Bolsonaro. Ela saiu do UOL, teve uma reformulação lá e tiraram todo mundo que tinha alguma seriedade, e aí, quase todo mundo, sobrou um ou outro sério ainda lá, e aí ela foi pro ICL e continua fazendo reportagens aí que o bolsonarismo não gosta. E aí o Alan dos Santos divulgou um print screen dela, ali querendo insinuar que ela sabe de algum acordo do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, tudo ali é um acordo só para pegar o Bolsonaro e pegar quem tiver com o Bolsonaro, e ela estaria falando com outro jornalista e dizendo para esse jornalista calar a boca sobre o caso Felipe Martins. Quem é plantonista aqui e acompanha todos os vídeos vai lembrar que eu estou falando já há semanas. O bolsonarismo está apavorado com uma possível delação do Felipe Martins, porque foi ele quem escreveu a minuta golpista, que foi apresentada a generais ali, aos chefes das Forças Armadas, no dia 9 ou 10 de dezembro de 2022, pelo Bolsonaro, quando ele tentou dar golpe. Tem conversas do Bolsonaro, do tenente-coronel Cid, com o então chefe do Exército, o general Freire Gomes, em que o Cid fala sobre essa minuta golpista. Pois bem, o que acontece é que o bolsonarismo está fazendo uma mega campanha aí, com muitas fake news, com tudo que você puder imaginar para tentar soltar o Felipe Martins. Ok, e olha só, segundo aí a versão do Alan dos Santos, ele publicou um post enorme num blog que ele tem aí, e esse blog tem muita audiência lá no bolsonarismo, eles começaram a fazer aí um escândalo disso aí. Aí olha a briga que envolve Alan dos Santos, Weingarten, Oswaldo Eustáquio, vários jornalistas bolsonaristas, aquele neto de ditador Figueiredo, todos eles na treta, briga feia. O Alan dos Santos publicou ali uma suposta conversa da Juliana Dalpiva que já foi desmentida aí por agências de checagem, porque tinha um problema ali num print screen que parecia muito forjado, assim, não tinha como não ser forjado. Nessas conversas, a Juliana Dalpiva, jornalista, estaria conversando com um jornalista de quem ela não confia muito, e já explicarei por que ela não confia muito. Nessas conversas, ela diz o seguinte, vou te ler aqui trecho aí do que eles estão divulgando lá no bolsonarismo faz mais de uma semana, tá? Já tá, na verdade faz uma semana, exatamente foi na sexta passada. E aí esse é o comecinho da briga, que vai piorar muito a briga. Segundo parte aí, ela diz aí para um jornalista, e a conversa toda num tom aí agressivo das duas partes, ela diz, querido, esqueça o Felipe Martins, apague essa história sobre ele e não publique aquela matéria, não sabemos qual. É uma causa perdida, sejamos pragmáticos. Salvar o Felipe significa sacrificar a Polícia Federal e até mesmo o Moraes. Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez. E está tudo bem. Seguimos em frente, vamos sobreviver, prometo. Você acha que a Juliana Dalpiva tem esse tanto aí de informação secreta para saber o que vai acontecer com quem? Fala, ele vai apodrecer na cadeia por uma viagem que ele nem fez. E a pior, falando com um jornalista que ela não confia, tá? Falando assim. Aí o jornalista anônimo diz, olha, longe de mim defender esse indivíduo, mas a Polícia Federal falsificou o histórico de viagens dele um mês após a prisão. Aí eles falam. Aí depois ela diz o seguinte, olha, desde março nossos colegas já estavam cientes disso, como se fosse assim, verdade. Nossa, a Polícia Federal falsificou, hein? Siga a sabedoria coletiva e deixe esse assunto de lado. A Polícia Federal vai indiciá-lo em breve. Conto com você. Ainda tem aquela situação pendente. Aí cita um nome aí de Shor, que seria um delegado da Polícia Federal, que foi quem mandou prender o Felipe Martins. Aí cita aí esse nome. Aí esse jornalista anônimo diz,
Você tá me ameaçando? Tudo certinho contigo? Você foi hackeada? Foi? Aí ela diz, ali cita o nome de outros jornalistas, ela, não é a Juliana Dalpiva, um print foi enviado. E aí cita o seguinte, olha só, aqui vai mais um conselho. Conversei com a Marcela, que não se sabe quem seria. Ontem ela sugeriu que você faça como o Godoy, Marcelo Godoy é um repórter do Estadão, e recue com o Weingarten, que é o advogado do Bolsonaro. A próxima grande novidade que você pode descobrir é que ele só será indiciado com as joias se não cumprir o acordo com a Polícia Federal em relação ao, adivinha, nazistinha. Seja grato, o seu furo sobre a Michelle que só foi possível graças ao Weingarten. Aí, essa é a parte que está pegando o bolsonarismo aí. Aí você imagina que a jornalista estaria falando com um jornalista que ela não confia, mas ela dá um monte de informação assim sigilosa, como se ela fosse o Alexandre de Moraes. E ela ainda fala, olha, você conseguiu um furo sobre a Michelle Bolsonaro graças ao Weingarten. E recue como fez o Weingarten. Pois bem, a partir daí, vários bolsominions aí passaram a investigar aí o Weingarten. Tem uma coisa, tem um entendimento em parte do bolsonarismo que é o Weingarten quem passa ali e vaza informações para algumas jornalistas e alguns jornalistas do Globo e do Metrópolis, que eu cito aqui várias vezes. E eu já falei, muitas vezes, eu falei, olha, quem é plantonista vai lembrar, comenta aí, para que quem não se lembre, veja os comentários. Eu falo, olha, a informação sai direto do celular do Weingarten, do advogado do Bolsonaro, para a página do Globo. E a mentira sai na página inicial do Globo e sai na capa do jornal impresso, direto do celular do Weingarten. E algumas vezes eu falava, ó, tem uma outra jornalista, do Globo também, eu falo, a informação sai de alguém da família Bolsonaro ou do Valdemar, mas da outra sai do Weingarten. E do Metrópolis falei a mesma coisa, de alguns jornalistas aqui. Pois bem, o bolsonarismo tem a mesmíssima opinião que é o Weingarten quem está vazando um monte de coisa. E aí começaram a ver quem que vazou alguma coisa sobre a Michelle Bolsonaro. E acusaram que tem uma matéria do Metrópolis, de um jornalista, uma matéria muito bem feita, do Rodrigo Rangel e da Sara Teófilo, que mostrou aqui ó, as provas que ligam Michelle ao Caixa 2 da presidência. E essa foi a reportagem que expôs ali prints de ajudantes da Michelle. A reportagem é muito, muito longa, áudios também e prints de ajudantes da Michelle, pedindo para o tenente-coronel Cid fazer depósitos aí de dinheiro público na conta da Michelle Bolsonaro e pagando as contas dela com dinheiro público. E passou a vazar na imprensa nas últimas semanas que a Polícia Federal vai focar nesse inquérito, quando acabar o inquérito das joias. Estão acusando que foi o Weingarten quem vazou isso para o repórter do Metrópolis. A opinião do Thiago, acho difícil. Porque parece que tem prints ali que o Weingarten não teria. Prints ali de conversas do tenente-coronel Cid. Quem teria esses prints seria alguém da Polícia Federal. Por quê que o Weingarten não teria? Porque o inquérito não foi compartilhado com os advogados do Bolsonaro. Se fosse um inquérito público, que se compartilhou o inquérito todo com os advogados do Bolsonaro, se poderia dizer, o Weingarten teve acesso aos prints e o Weingarten vazou para algum jornalista. Alguém vazou. O jornalista não, o Rodrigo Rangel e a Sara ali, não, eles não invadiram o sistema ali do Alexandre de Moraes para pegar isso. Então alguém vazou. Então estão acusando o Weingarten. Acho difícil ser aí o Weingarten nessa. Em várias outras, não. Em várias outras é o Weingarten mesmo. O Bolsonaro tem um advogado aí que, segundo vários bolsonaristas, é um traidor. Eis que a filha do Oswaldo Eustáquio, olha só, é uma briga que está envolvendo todos os bolsonaristas, todos eles, que é a Mariana Eustáquio, que tem 16 anos de idade. O Oswaldo Eustáquio, lembremos, ele está foragido, ele está sem redes sociais, e aí ele usa a filha que é menor de idade para publicar ali o que ele quer que seja publicado. Quer dizer que ele escreve? Não, ela aparece aqui, eu não vou mostrar a cara dela, que ela é menor de idade, mas ela grava um vídeo para dizer, não, sou eu quem escrevo na minha conta, não é meu pai não. Até acredito que seja ela, que se ela conversa com ele o dia inteiro, ela pode ir lá e ela digitar. Mas ela diz o seguinte, a Mariana Eustáquio. Fábio Weingarten foi afastado da defesa técnica de Bolsonaro nos inquéritos tocados pela Polícia Federal. O afastamento ocorre após os prints da conversa da repórter do UOL, Juliana Dalpiva, com outro jornalista revelarem que ele teria vazado informações sobre a Michelle. Diz isso a Mariana Eustáquio. Eis que um outro bolsonarista, que é o Paulo Figueiredo, o neto de ditador, chega e diz o seguinte, apurei com outras fontes e a notícia é falsa. A manifestação do Paulo Bueno, que é um
o outro advogado do Bolsonaro. É de março, portanto, muito antes de qualquer suposto print da Dalpiva. É preciso haver responsabilidade, honestidade e veracidade. A quem interessa semear esse tipo de caos? Se for você mesmo no comando desse Twitter, eu vou atribuir o erro à inexperiência da sua juventude. Aí ela gravou um vídeo, eu não vou mostrar aqui o vídeo dela, mas ela responde, eu vou mostrar a voz dela falando. A filha do Oswaldo Eustáquio aí respondendo ao Figueiredo as acusações que ela fez ao Weingarten. Aí diz aí. Eu espero que você esteja bem. Inácio Ramonet escreveu na Tirania da Comunicação que toda verdade que não pode ser contestada é apenas uma verdade imposta. Por isso, super entendo você contestar a minha informação. Ricardo Roverã apurou o mesmo que eu, e ele tem experiência. O tempo responderá. Um beijo pra você e pra sua família. Que Deus te abençoe. Ela cita Ricardo Roverã, que é um outro bolsonarista aí, outro que está aí enrolado, que diz o seguinte: conversei com um interlocutor do ex-presidente aqui, ele me confirmou a informação, mas ressaltou que as coisas ainda estão em curso. O que acontece é o seguinte: o Weingarten está para ser indiciado a qualquer momento. Segundo a Daniela Lima, é até hoje ou no máximo no começo da semana que vem. Segundo alguns e algumas jornalistas aí do Globo e do Metrópolis, seria 3 semanas atrás. Mas agora dizem que até hoje, que é o último dia útil do mês. Mas enfim, tá para ser indiciado a qualquer momento no caso das joias. Esse fogaréu aí a gente apaga com gasolina. Peço sua inscrição no canal